O advogado Eduardo Kuntz confirmou que o aparelho celular de Eduardo Tagliaferro ficou 6 dias em posse da Polícia Civil e que na devolução apresentou problemas e foi descartado. Vamos ouvir exatamente o que disse o advogado. Foi entregue em perfeitas condições, não acompanhou a sua lacração, tampouco quando foi devolvido a sua deslacração e, posteriormente, quando foi testar o telefone que foi apreendido, verificar se estava funcionando normalmente ou não, viu que não estava funcionando. Ele tinha algumas travas, a bateria não carregava de forma como era no primeiro momento. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de agosto de 2024, são 9 horas da manhã. Qual é a possibilidade de um mero delegado de polícia roubar dados de um celular e entregar a um grande jornal? A ordem para isso teria que vir de cima, certo? Tarcísio de Freitas não esperou muito para chamar de grave reportagem da Folha de São Paulo que acusava Moraes de não ter pedido por escrito a si mesmo para investigar gente que já era investigada pela PF e que planejava um ataque a ministros do STF. Logo em seguida, o mesmo Tarcísio envia seu secretário de Segurança Pública para afiançar a Moraes que as mensagens extraídas do celular de seu assessor preso não foram vazadas pela polícia que comanda. Em seguida, Moraes diz que a reportagem do jornal Folha de São Paulo é criminosa desde o nascedouro e suspeita de que as informações que usou foram obtidas por meio ilícito, provavelmente extraídas pela Polícia Paulista sob o comando de Tarcísio, com o fim de intimidar, desmoralizar e até fechar o Supremo. Aí começa a pressão da mídia para interromper a investigação aberta de ofício por Moraes para investigar o caso. Estadão e CNN, que Bolsonaro trouxe para operar no Brasil para concorrer com a Globo, têm acusado Moraes de atentar contra a liberdade de imprensa e sigilo da fonte. Ex-assessor, dono do celular que teve informações roubadas, diz que a polícia violou seu celular e o entregou em delegacia diferente daquela onde ele foi preso e esse celular desbloqueado e com defeitos, como você viu o advogado dizendo. A polícia de Tarcísio desmentiu. De repente, o ex-assessor de Moraes começa a dar entrevistas dizendo que o ministro o obrigou a tomar medidas contra bolsonaristas fora do rito, como afirma a Folha de São Paulo. E seu advogado tenta tirar inquérito da mão de Moraes, o advogado do tal Eduardo Tagliaferro. A Polícia Federal intima, então, o ex-assessor Eduardo Tagliaferro, seu cunhado, que entregou o celular à polícia sob coação, e o delegado que conduziu essa operação esquisita. Todos vão ser interrogados pela PF. Bom, o Tagliaferro e o cunhado já foram. E agora falta o delegado. Após esse delegado desmentir tudo que o ex-assessor e seu cunhado disseram. A suspeita, porém, continua a mesma. Tarcísio de Freitas é ultra-bolsonarista e Alexandre de Moraes está prestes a abrir uma ação penal contra Bolsonaro no STF com penas de prisão que poderão mantê-lo preso por décadas. Tarcísio tem oportunidade e motivo para ter conduzido a farsa jornalística junto com a Folha de São Paulo, que já vende o governador paulista como alternativa a Lula em 2026. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. É grave e precisa ser investigado com rigor, diz Tarcísio após revelações da Folha sobre Moraes. Como eu acabei de dizer para você, os aliados de Moraes têm uma suspeita sobre como vazaram as mensagens. Aliados do ministro do STF têm a suspeita
de que nos bastidores sobre como teriam vazado as mensagens de WhatsApp que indicam uso extraoficial do TSE pelo magistrado. Reveladas pela Folha, as mensagens mostram que Moraes encomendava a técnicos do setor de combate à informação medidas fora do rito. As ordens do ministro eram repassadas em grupo do WhatsApp. A principal suspeita dos aliados de Moraes é de que as mensagens teriam vazado por meio do celular de Talhaferro, e a dúvida é se o próprio perito vazou ou se o conteúdo foi extraído sem autorização dele. O secretário de Tarcísio, logo após as declarações do Tarcísio acusatórias a Moraes, procura o Moraes para dizer que não tem nada a ver com isso, que a polícia não violou celular nenhum, que não tinha interesse nenhum em fazer isso, e fazer aquele meio de campo com o Moraes. O Moraes, porém, ligou o vazamento das mensagens sobre atuação fora do rito a uma organização criminosa para fechar o STF. O ministro retirou o sigilo da investigação que abriu após as revelações da Folha e disse que a matéria foi feita com informações obtidas ilicitamente e passou a investigar todo mundo, abriu um inquérito de ofício que está causando terror na mídia. Terror, a mídia está aterrorizada com essa investigação. Moraes deveria abrir mão de relatoria sobre vazamento de mensagem, dizem colegas do STF. Conversa fiada, não é? Conversa fiada. A gente viu que o STF se uniu em torno do Alexandre de Moraes. Eles não estão fazendo nada disso, mas aqui vem a explicação do porquê da matéria. Investigação é questionada sobre risco de ferir direito de sigilo da fonte. Questionada por quem? Por um criminalista que alerta que esse risco existe no inquérito e porque essa apuração está sendo feita para buscar a origem do vazamento, e os dados foram passados para um jornalista que divulgou. Como foi divulgado? Como as mensagens saíram do celular do Talhaferro? Foi a polícia que tirou as mensagens ou foi o Talhaferro que vendeu? O Talhaferro diz que não vendeu e a polícia diz que não tirou as mensagens, mas o próprio advogado acaba de dizer que ele recebeu, entregou o celular íntegro e recebeu o celular desbloqueado, com defeitos. Então a polícia mexeu nesse celular e obviamente que a polícia não ia confiscar o celular dele se não fosse para ver o que tinha dentro. Mas por que a polícia tinha interesse em investigar o celular de alguém preso por agressão doméstica? Porque ele agrediu a esposa, foi preso porque agrediu a esposa, pegou uma arma, deu tiros dentro de casa, estava com as duas filhas lá, a mulher saiu correndo com as filhas, chamou a polícia foi lá e o prendeu. Ele teve um surto, não se sabe se estava bêbado, se estava drogado. Apreendeu o celular para quê? Não tem o menor sentido, não é? Mas foi apreendido. Bom, os policiais de São Paulo contradizem o Talhaferro e negam o pedido do gabinete de Moraes para confisco do celular. Eles dizem que não tem o celular com eles, o Talhaferro também diz que não tem o celular com ele, e os policiais, o Moraes cita a polícia de São Paulo e liga a possível origem criminosa do vazamento a inquérito das fake news. O celular do perito que trabalhava em órgão de enfrentamento à desinformação do TSE ficou retido em uma delegacia por 6 dias. O inquérito aberto pelo ministro busca descobrir a autoria do vazamento. A Polícia Civil diz que instaurou o inquérito sobre procedimento investigativo, tal, corregedoria. O fato é que não se entende o que é que a polícia queria com esse celular, por que é que confiscou e por que é que devassou o celular. E aí o tal do Talhaferro, que estava dando declarações comprometedoras para a polícia, começa a dizer: eu não tinha alternativa de não fazer as medidas que o Alexandre de Moraes mandava, eu tinha que fazer, eu não tenho culpa, e sendo que todos os ministros do STF, mais a Procuradoria-Geral da República, mais
Inúmeros, incontáveis juristas dizem que essa ação do Moraes não tem absolutamente nada de irregular. Então, por que é que existe toda essa polêmica, não é? E vamos em frente. O ex-assessor de Moraes quer barrar os inquéritos abertos espontaneamente por ministro do Supremo. Além dele começar a dar esse tipo de declaração esquisita, ainda entrou com uma medida para impedir os ministros do Supremo. Há uma clara pressão sendo feita sobre esse sujeito. E essa pressão pode estar vindo da polícia ou até do governo do estado de São Paulo. A Polícia Federal intimou o ex-assessor do Alexandre de Moraes e o cunhado. Aqui diz amigo, mas é o cunhado que entregou o celular à polícia. A polícia pressionou o cunhado dele, que ficou com o celular quando ele foi preso, falou: não, nós queremos o celular dele. Não se entende por quê, era um caso de violência doméstica. A Polícia Federal intimará delegado que apreendeu o celular de ex-assessor de Moraes. Então, além do Talhaferro, do ex-assessor do Moraes, do cunhado dele, a Polícia Federal também vai intimar, né, já intimou a essa altura. A matéria foi feita anteontem, na sexta-feira. Então, nessa semana, esse delegado vai ter que dar explicações. E a Folha e jornalistas estão sendo defendidos, além do Estadão, também pela CNN, que também está passando o recibo dizendo: Folha e jornalistas não devem ser investigados, defendem especialistas. Um especialista diz que, olha, talvez fosse melhor o Alexandre de Moraes não investigar, não ser o relator do inquérito, mas não vê problema nenhum em investigar a imprensa, não é, para saber se as informações que o jornal obteve são lícitas. E mais um veículo, aqui a Gazeta do Povo: Moraes abre brecha para violar o sigilo da fonte e inibir o trabalho da imprensa. Ora, se o trabalho da imprensa é em conluio com uma ação criminosa para intimidar o Supremo Tribunal Federal, a cúpula do Poder Judiciário, é lógico que tem que investigar a imprensa. E aí, sobre o vazamento, hoje sai essa matéria no Estadão, falando porque Alexandre de Moraes abriu a investigação e etc, qual o ponto de partida do inquérito, o que se sabe até o momento, tudo que todos nós já sabemos, mas sempre com o viés de questionar a investigação. Uma ala do STF, a CNN está investindo forte nisso. A CNN que foi trazida para o Brasil pelo Bolsonaro para fazer frente à Globo, né? A Globo, que estranhamente não está junto, é uma coisa a se notar. A Globo e a Veja não estão fazendo coro à Folha de São Paulo, ao Estadão e à CNN. Há uma cisão na mídia. A Globo parece que não quer se meter nessa história. Ala do STF, procuradores defendem saída de Moraes de relatoria sobre vazamentos de mensagens. E aqui no fim a matéria diz que tem ministros do STF e o próprio Procurador-Geral da República que acham o contrário, acham que ele tem que continuar à frente do processo. Se é que existe algum ministro do STF que não quer o Moraes na frente do inquérito, são o Cássio e o Mendonça, que são os indicados pelo Bolsonaro. Na PGR pode ter algum procurador bolsonarista, pode ter, ou de direita ali, que quer contrariar o Moraes, mas o PGR, que é quem interessa nessa história toda, ele já declarou fortemente apoio ao Alexandre de Moraes. A CNN, o Talhaferro, diz que teme pedido de prisão por Moraes. Na verdade, o que acontece é o seguinte: eles têm medo de uma delação desse Talhaferro. A mídia está com medo que o Talhaferro diga que a Folha de São Paulo ou comprou dele as informações, ou então que ele foi pressionado pela polícia e a polícia
que entregou tudo para a Folha de São Paulo. E se a polícia do Tarcísio fez isso, ninguém acredita que a polícia do governo de São Paulo ia fazer uma coisa dessas, entregar mensagens comprometedoras contra um ministro do STF para um grande jornal por ordem de um delegado. Não é? Isso é piada. Um delegado não seria louco de fazer uma coisa dessa, comprar uma briga com o Supremo Tribunal Federal. E mais, com o aval do governador, ou sob ordem do governador do estado, que é quem manda nessa polícia, que prendeu o assessor, aí sim a coisa aconteceria. Bom, enquanto isso, a gente fica cada vez mais surpreso com o bolsonarismo, com a falta de noção dessa gente. O Paulo Guedes quer ser presidente da República. Sujeito que acabou com a economia do Brasil, inclusive ele conseguiu nem ser neoliberal, nem ser progressista. Ele foi o que o Bolsonaro mandava ele fazer, entregou o país com uma inflação lá em cima, com desemprego lá em cima, com um déficit, com o país quebrado fiscalmente, porque o Bolsonaro gastou 300 bilhões, gastou 3% do PIB, 300 bilhões de reais na campanha eleitoral dele mesmo, não é? Com dinheiro público. O cara quer ser presidente da República. E aliados no Congresso dizem que o PL e o Tarcísio estão pressionando o Bolsonaro a pular fora do Marçal e apoiar o Nunes. Eles não querem nem saber do Marçal, até porque o Marçal é chave de cadeia. Só 8 mulheres lideram pesquisas eleitorais nas 50 maiores cidades brasileiras. E o pior, você sabe o que é? É que, em geral, governos presididos por mulheres, prefeitura, governo do estado, governos estaduais, têm melhores resultados que os geridos por homens. Condenado por golpe no 8 de janeiro, confessa que fugiu do país e diz que os militares pressionaram para dar golpe. Osiel dos Santos disse ter fugido do Brasil em março. Ele é pastor, foi condenado a 14 anos de prisão pelo STF em 8 de janeiro e afirmou que fugiu do Brasil em março, quando cumpria o regime aberto determinado por Alexandre de Moraes. Em conversa, disse que as Forças Armadas estimularam as manifestações golpistas que terminaram no 8 de janeiro. Influenciadores foram ao STF conversar com Xandão, Fachin e o Barroso. Veja só. E tem até gente de direita, influenciador de direita. Aqui você vê, tem tem imagem aqui do Barroso, não é? Tá aqui no centro com os influenciadores. É o STF querendo melhorar a sua imagem deturpada pela mídia. Aqui o Barroso, né? E vamos em frente. Bolsonaristas lembram 2018 e veem risco de alquimização de Nunes. O que é alquimização? O Alckmin terminou a eleição presidencial com 6%, não é, em 2018. E ele foi encostado pelo Bolsonaro, que passou para o eleitorado uma imagem de ser ele sim a verdadeira direita, não o Alckmin. E de fato é verdade, o Alckmin não é de direita como ele. E a mesma coisa estão achando que pode acontecer com o Nunes. De Cunha Arthur Lira, de Eduardo Cunha, quando ele derrubou a Dilma, até hoje, as emendas cresceram 213 vezes. De 3,4 bilhões em 2015, as emendas parlamentares foram para 37,8 bilhões de reais para essa gente enfiar o dinheiro não se sabe aonde. Campanha de Nunes, que é o vice-coronel, aquele que disse que tem que tratar as pessoas nos bairros nobres e na periferia diferente, que esse coronel acuse o Marçal de elo com o PCC, o Nunes quer. Saiba como os bolsonaros enxergam os eleitores do ex-presidente, diz esse portal. Como eles enxergam? Eles dizem basicamente o seguinte, que o Bolsonaro, ele não tem eleitores, ele tem fãs. Veja só. O Marçal admite aos mais próximos que seu verdadeiro projeto é ser presidente da República. Você já imaginou?
Acho que o Brasil por pouco não afundou de vez com o Bolsonaro, mas será que o Brasil resiste a uma coisa dessa aqui? E é isso, os eleitores do Bolsonaro veem o seu eleitor, para os Bolsonaros são fãs, ou seja, são idiotas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.